palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, eu sou João Batista e venho até você com a Palavra de Esperança. E você, já se inscreveu no canal Palavra de Esperança? Se você não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. E desde já, muito obrigado, já estamos aí chegando aos 1000 inscritos. Deus seja louvado por cada um de vocês que estão compartilhando e acreditam nesse projeto de evangelização. Muito obrigado a cada um de vocês. Nosso canal o nosso canal existe há menos de um mês. Mas esse trabalho, Palavra de Esperança, acontecia pelos grupos do WhatsApp. E a gente já tinha feito aí, graças a Deus, várias reflexões de muitas passagens bíblicas, de muitas cartas de Paulo, enfim. Tivemos a oportunidade de já ouvir muita coisa linda, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos entrar na reflexão das cartas aos Coríntios. Então, eu gostaria de convidar você a abrir o teu coração para tudo aquilo que Deus tem reservado para esses próximos meses. Eu gosto de dizer que é uma viagem, mas é uma viagem com o destino certo, o coração de Jesus. E você está preparado para juntos mergulharmos nessa graça, nesse amor de Deus que é a sua palavra? E para que a gente possa compreender melhor as cartas de Paulo, nós precisamos de conhecer um pouco mais de São Paulo. Então, eu preparei aqui com muito carinho um material, algo que de alguma forma vai ajudá-los a compreender quem é Paulo e para nos ajudar também a compreender o porquê dessas cartas aos Coríntios. Quem era esse povo? Que povo era esse a quem Paulo destinava a sua atenção e o seu tempo? Então, eu espero que nesses próximos meses que vamos meditar as cartas de Paulo aos Coríntios, você possa crescer na fé. Compartilhe com as pessoas sobre esse estudo, sobre essa meditação e espero de coração que nós possamos ajudá-los a crescer cada vez mais na espiritualidade e na fé em Deus. Para isso nós pedimos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito Santo, para que cheios dessa luz e dessa graça, nós possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento ao Teu falar. Que o nosso ser se abra por inteiro à vontade de Deus, para acolhê-la e para colocá-la em prática em nossa vida. Que ao meditar sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, o nosso coração se abra cada vez mais a Deus e permita que Ele possa realmente conduzir os nossos passos e a nossa vida nessa caminhada de fé aqui nessa terra, enquanto lutamos e buscamos com muito amor a Jerusalém celeste, o céu, a eternidade. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós para nos santificar, nos fortalecer e nos abençoar. Já deixa a palavra de Deus aberta aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios e versículo de 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9. Vamos juntos, primeiramente, conhecer quem era São Paulo, quem era Paulo. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia, pelo início de nossa era, depois de Cristo, vamos dizer assim para você entender. De uma família judaica da tribo de Benjamim, mas ao mesmo tempo ele era também um cidadão romano. Ele recebeu desde a infância em Jerusalém, de Gamaliel, que inclusive vai aparecer lá no início de Atos dos Apóstolos, Ele recebeu séria formação religiosa segundo as doutrinas dos fariseus. Então, no princípio, ele foi perseguidor implacável da jovem igreja cristã que nascia. Como está lá em Atos 22, Atos 26, Gálatas 1, Filipenses 3. Então essas citações a gente percebe dessa jovem igreja cristã e sabíamos, e o próprio Paulo vai dizer quantas vezes que ele foi esse perseguidor. Então ele teve uma conversão súbita no caminho de Damasco, devido à aparição de Jesus ressuscitado, que ao lhe manifestar a verdade da fé cristã, indicou-lhe sua missão especial de apóstolo
dos gentios, né? A partir de Atos 9 você vai ver todo esse acontecimento extraordinário na vida de São Paulo. E o que significa esse apóstolo dos gentios? Então ele, a partir da experiência que ele teve com o encontro com Jesus, ele começa a ser o anunciador daqueles que não eram cristãos, ou melhor dizendo, dos pagãos, os não cristãos e pagãos, aqueles que ainda não tinham vivido uma experiência com Deus. Então, a primeira missão apostólica, né, de Paulo, no início dos anos 40, olha que interessante. Foi anunciar o evangelho em Chipre, Panfilha, Psídia, Licaônia, que está tudo relatado em Atos 13. E foi então, segundo Lucas, que ele começou a usar seu nome romano Paulo, de preferência ao nome judaico Saulo, né? E Atos 13, versículo 9, vai contar para nós essa transição, dessa mudança, né? Que o próprio Senhor não vai ser mais Saulo, não, agora vai ser Paulo. Mas a partir daí que ele começa definitivamente a usar este nome, né? Significando também a sua missão e o seu chamado a evangelizar. Paulo deixa muito claro, né, que ele é apaixonado. Após o seu encontro com Cristo, ele se torna um homem apaixonado por Cristo. E aqui, inclusive, tudo isso que eu estou dizendo está baseado aqui na introdução às epístolas de São Paulo, da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa para estudo, muito profunda. E eu, graças a Deus, tenho ela, a Ave Maria, tenho a Pastoral. Então, cada momento eu gosto de estar buscando esse conhecimento de uma fonte segura, para mim não falar nada que eu ache para vocês, não, é algo certo. Então Paulo é apaixonado, e aqui essa expressão me encantou: alma de fogo que se consagra sem limites a um ideal. Paulo, aqui na Bíblia de Jerusalém, usa essa expressão, é apaixonado, é uma alma de fogo que se consagra sem limites a um ideal. E esse ideal, irmãos, o que é? Ele é essencialmente religioso. Para ele, para Paulo, Deus é tudo e ele o serve com lealdade absoluta. Primeiro, perseguindo os que ele tem na conta de hereges. Depois, ele pregando Cristo após haver entendido por revelação que só nele está a salvação. Então, ele primeiro é aquele que olhando para Deus, naquilo que ele acreditava antes da sua conversão, ele perseguia aqueles que traziam a doutrina de Cristo. Depois Paulo se torna o quê? O pregador. Aquele que, após entender essa revelação, após esse encontro com Cristo, ele começa a pregar a salvação que vem do próprio Cristo. Então, para ele, nada lhe importa, contanto que ele cumpra a missão pela qual se sente responsável. Nenhuma dessas coisas o poderá separar do amor de Deus e de Cristo, como está em Romanos 8, 35, 39. Ou melhor, tudo isso é de inestimável valor por conformá-lo à paixão e à cruz de seu mestre. Então o ardor do seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que ele demonstra por seus fiéis, cheio de abandono, confiante para com, por exemplo, o povo de Filipos. Inflama-se de indignação quando os da Galácia se dispõem a trair sua fé. Ele fica bravo porque ele ama a Deus e quer que todos façam a mesma experiência de fidelidade, de amor, de entrega. Então, quando alguém vai contrário à fé em Cristo, ele fica bravo. E a gente percebe isso nas cartas que Paulo escreve. E sente doloroso embaraço diante da inconstância vaidosa dos de Corinto. E Corinto, nós vamos ver daqui a pouquinho quem era esse povo de Corinto, o que era essa cidade, para que a gente entenda porque muitas das vezes a carta de Paulo aos Coríntios, ele não alisa não, irmão. Ele vai, como eu gosto de dizer, ele vai de sola. Ele é duro, ele é firme. E a gente vai perceber isso em alguns momentos das cartas de Paulo aos Coríntios. Sua pregação antes de tudo que o querigma apostólico, né? Paulo fala do amor de Deus, ele fala, o que é o querigma? Esse primeiro anúncio, essa primeira experiência. Então é a proclamação do Cristo crucificado. É a proclamação do Cristo crucificado e ressuscitado conforme as Escrituras
Seu evangelho não lhe é próprio, é o da fé comum, é o da comunidade. Apenas com aplicação especial à conversão dos gentios. Então, Paulo tinha essa função principal. Quem eram os gentios? Os não cristãos, ou seja, os pagãos. Parece que não conheceu Cristo durante sua vida, mas conhece os seus ensinamentos. Então, Paulo não teve a experiência, o contato com Cristo, mas teve a experiência com seus ensinamentos. Em Paulo, nele se une a um coração ardente, o que mais? A inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupada em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Ou seja, Paulo traduzia todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria com ardor, com fervor e ao mesmo tempo até de uma forma simples, porque ele sabia que somente assim ele chegaria ao coração de todos aqueles que ali estavam. Agora, olha que interessante, enquanto ele escrevia essas cartas, as diversas cartas, Paulo também evangelizava Corinto, durante mais ou menos 18 meses, Preste atenção, a evangelização de Paulo em Corinto durou 1 ano e meio, da primavera do ano 50 ao final do verão de 51. Conforme seu costume de agir nos grandes centros, era uma grande cidade, queria implantar a fé em Cristo naquele porto famoso e densamente habitado, de onde ela se irradiaria por toda a Caia. Está lá em 2 Coríntios 1, versículo 1, 9 e também versículo 2. De fato, ele conseguiu estabelecer lá, sobretudo nas camadas modestas da população, 1 Coríntios 1, 26 a 28, uma comunidade florescente. Mas aquela grande cidade era centro de cultura grega, em que se defrontavam correntes de pensamento e de religião muito diversas. O contato da jovem fé cristã com essa capital do paganismo devia suscitar para os neófitos muitos problemas delicados. É na solução deles que o apóstolo se empenha nas 2 cartas que lhes escreveu. O que eram os neófitos? Anote aí para você aprender. Neófito, novo, os convertidos há menos de 3 anos, aqueles que estavam fazendo a experiência de conversão recente. Enquanto que os prosélitos, que é outra expressão muito comum na Bíblia, são os convertidos há muito tempo. Muitas das vezes os convertidos relacionados à doutrina. E às vezes também aqueles que são os convertidos somente na doutrina, mas não de coração. Então é um fato. Então Paulo tinha esse olhar, essa preocupação por esses neófitos, os recém-convertidos, aqueles que estavam começando a sua caminhada de fé naquele momento. Agora, segundo a Bíblia da Ave Maria, e aqui também eu quero trazer esse contexto para a gente ouvir mais do que um relato apenas de uma tradução bíblica, aqui na Bíblia Ave Maria vai contar para nós. Então, ele evangelizou Corinto do ano 50 ao ano 51, início de 52, mas as cartas que ele escreve por volta do ano de 55, olha que curioso. Então, a primeira carta aos Coríntios é dirigida aos fiéis de uma comunidade onde já reinavam disputas e abusos. Ela é escrita de Éfeso, então ele está em Éfeso quando ele escreve a carta para o povo de Corinto, por volta do ano 55. O apóstolo começa por pregar a união. Então, o início, nós vamos perceber isso agora no início da reflexão de Coríntios, dando como motivo de sua atitude a bela doutrina sobre a humildade que nos ensina a cruz de Jesus. Isso os capítulos de 1 a 3. Lembra seus direitos à afeição dos fiéis de Corinto, no capítulo 4. Protesta contra os escândalos sobrevindos na comunidade, os processos judiciais entre os fiéis, imoralidade, e aproveita a ocasião para expressar sua opinião sobre o casamento e também sobre a virgindade, capítulos de 5 a 7. Examina o que se deve fazer com as carnes provenientes dos sacrifícios pagãos aos ídolos, capítulo de 8 a 10, e trata também do traje das mulheres na igreja e da celebração da comunhão no capítulo 11. Dá conselho a respeito dos dons espirituais, escrevendo então a célebre passagem sobre a caridade, também aí dos capítulos 12 a 14, e fala da ressurreição dos mortos no capítulo 15. Enfim, apela para a generosidade de seus leitores em favor da comunidade de Jerusalém.
Então, resumidamente, é isso o que nós vamos encontrar pela frente, sobre Paulo e sobre Coríntios. Agora vamos à leitura, a introdução, apenas para darmos aquele primeiro passo, para deixar já com aquele gostinho do que vem pela manhã, o que virá amanhã, terça-feira. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Olha como é bonito, ele cita Paulo, apóstolo, mesmo ele não tendo convivido com os 12 e Jesus. Mas ele, pela experiência que ele teve do encontro, da fidelidade, do amor, ele se entende ali como aquele que era um apóstolo, que ouviu do mestre e que colocou em prática. Ouviu como discípulo e ao proclamar, a se colocar a serviço, se torna um apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamada à vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplado com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, os 3 primeiros versículos é a saudação de Paulo. É como ele começa escrevendo à comunidade de Coríntios, né? Chamados, essa comunidade, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Ou seja, é como se Paulo nessa introdução dissesse: isso é para vocês hoje, aqui no ano de 2022. É para aqueles daquela época, é para aqueles que receberiam de fato aquela carta, mas para nós que hoje somos privilegiados de recebê-la também em nosso coração, e que pela graça do Espírito Santo é atualizada no meio de nós como algo para nós hoje. E aí a segunda parte, logo após a saudação, ele já começa fazendo uma ação de graças, um agradecimento. Olha que bonito, ele começa a carta saudando ao povo e já fazendo um agradecimento. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes contemplado com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. E a gente vai perceber que é a carta onde Paulo fala com maior clareza sobre os carismas, sobre os dons. Porque quanto maior o desafio, maior as dificuldades, mais Deus concede dons para que o povo veja as graças e os sinais e se converta. Como Corinto era uma cidade grande, com grandes desafios, com muitas polêmicas, com muitos problemas a serem resolvidos, Paulo então expressa com clareza sobre os dons, dizendo: tudo isso já foi confirmado por Deus a cada um de vocês. Cada um tome posse desses dons para que essa graça seja difundida e chegue a todos os cantos e recantos de Corinto e no mundo inteiro, porque a partir daqui essa palavra poderá chegar a muitos corações. Então, termina dizendo assim: enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Então, Deus, que é rico em bondade e misericórdia, concede a vocês tudo isso, para que vocês possam usar desses dons e se colocar à disposição de todos aqueles aos quais precisam receber essa palavra.
E termina no versículo 8 dizendo: Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, vocês foram chamados, vocês foram escolhidos. Paulo saúda, Paulo eleva a Deus um louvor, uma gratidão, uma ação de graças. Paulo já fala para eles sobre os dons e os chama a perseverar sobre a graça do Espírito, para que tudo aquilo que Deus já fez possa sobre eles se confirmar. Gente, olha só, quanta coisa maravilhosa nós já ouvimos logo no início desses primeiros versículos de Paulo aos Coríntios. Deus seja louvado. Amanhã nós vamos falar, amanhã terça-feira, nós já vamos começar a tocar em assuntos um pouco mais complicados, porque ele vai falar das divisões na comunidade, ele vai falar das dissensões a respeito dos pregadores, vai falar sobre a sabedoria do mundo, que é a loucura da cruz. Enfim, nós vamos perceber que Paulo vai tocar em pontos cruciais, tanto naquele tempo como para nós hoje. Senhor, concede ao nosso coração perseverança e um desejo verdadeiro de buscar cada vez mais a constância em Cristo, para bebermos da fonte e aprendermos do Senhor aquilo que com tanto carinho o Senhor tem reservado para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa segunda a todos, boa semana, sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu